Boa tarde a você que está chegando aqui no canal Web TV Santa Cruz para mais uma aula do estudo do Catecismo da Igreja Católica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos iniciar a nossa aula com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, estamos aí na quarta parte do Catecismo, estudando sobre a oração de Jesus, a oração na vida cristã. E já tivemos algumas aulas, estamos chegando na parte onde vamos falar do Pai Nosso, os pedidos do Pai Nosso, né? E aí nós vamos analisar cada um dos pedidos do Pai Nosso. Mas nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre a vida de oração. Seriam algumas dicas práticas, assim, como realmente fazer a nossa oração, né? Quais são as dicas que o Catecismo dá para nós. Vamos ter aqui 2 artigos falando disso, e aí a gente encerra essa aula de hoje. Vai ser uma aula, assim, eu vou pegar mais na íntegra, porque é um tema, assim, está bastante denso já no Catecismo, fica difícil de falar resumidamente. Então, aqui é a vida de oração. Ele começa dizendo assim: a oração é a vida do coração novo e deve nos animar a cada momento. Nós, porém, esquecemos-nos daquele que é a nossa vida e nosso tudo. Por isso, os padres espirituais, na tradição do Deuteronômio dos profetas, insistem na oração como recordação de Deus, como um despertar frequente da memória do coração. É preciso se lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. Aqui, né, nesse primeiro parágrafo aqui, está lembrando que a oração, então, ela é a vida do coração novo. Aquele que está em Deus é uma nova criatura. Então, buscar a oração, para quem acredita em Deus, é mais importante do que o alimento do dia a dia. Agora, é certo que nós, às vezes, esquecemos de Deus, não sabemos rezar, mas é preciso lembrar sempre de Deus, como diz aqui no texto literalmente, mais do que a nossa respiração. Veja bem, com mais frequência do que a respiração. É muito importante esse esforço, porque em alguns momentos não teremos vontade de rezar. Então é preciso o esforço, o aprendizado. A tradição da Igreja propõe aos fiéis ritmos de oração destinados a nutrir a oração contínua. Pois bem, já que é difícil, então existem algumas indicações, né? Como fazer? Alguns são cotidianos, oração da manhã, oração da tarde, antes e depois das refeições, a liturgia das horas, a Eucaristia no domingo, né? O ano litúrgico. Então, nós temos essas fórmulas aí que já nos ajudam a manter aí um certo ritmo, a não parar, né? A ter a rotina de oração. O Senhor conduz cada pessoa pelos caminhos e na maneira que lhe agradam. Cada fiel responde ao Senhor segundo a determinação do seu coração e as expressões pessoais de sua oração. Entretanto, a tradição cristã conservou 3 expressões principais da vida de oração: a oração vocal, a meditação
e a oração contemplativa. Em todos esses tipos de orações, a oração vocal, meditação, oração contemplativa, nós precisaremos, né, de estar assim, orando recolhidos no coração, né? Tem que ser sincera esta oração. É claro que cada um pode rezar à sua maneira, de acordo com a sua situação particular, mas esses tipos de orações foi conservado pela tradição, que é a oração vocal, quando a gente fala, oração de meditação, quando a gente pensa, medita, e oração de contemplação, que é uma oração mais aprofundada, um simples elevar os olhos a Deus, né? Essa mais cultivada pelos monges, as freiras, nos carmelos, né? Mas nada impede que nós também façamos esta oração de contemplação. Aí ele vai falar de cada um agora das orações. Eu aproveito para acolher aqueles que já chegaram. O Hamilton, boa tarde, Deus abençoe. A Rose, boa tarde. Marlene, bom final de semana para você também, Deus abençoe. Antônio Carlos, seja bem-vindo. Maria Honorata, boa tarde, Deus abençoe. A oração vocal. Deus fala ao homem por sua palavra. É por palavras mentais ou vocais que nossa oração cresce, mas o mais importante é a presença do coração naquele a quem falamos na oração. Que a nossa oração seja ouvida depende não da quantidade de palavras, mas do fervor de nossas almas. A oração vocal é um dado indispensável da vida cristã. Aos discípulos atraídos pela oração silenciosa do Mestre, ele os ensina uma oração vocal, Pai Nosso. Jesus, então, ele ensina aos discípulos esta oração, né, vocal, Pai Nosso. Jesus também rezava na sinagoga. Bom, temos, então, a oração de Jesus em vários momentos, ele expressando ao Pai a sua oração vocal, né? Essa necessidade de associar os sentidos à oração interior responde a uma exigência de nossa natureza humana. Pois bem, então a oração vocal não quer dizer que a gente também vai falar de boca para fora, é preciso relacionar os sentimentos, o interior, com o exterior. Somos corpo e espírito e sentimos a necessidade de traduzir exteriormente os nossos sentimentos. Então, a oração vocal não quer dizer que ela será apenas soltar palavras, né? Ela tem que estar no recolhimento, a pessoa tem que estar no recolhimento do seu coração. Essa necessidade corresponde também a uma exigência divina. Deus procura adoradores em espírito e verdade, né? Esta é uma passagem do encontro de Jesus com a samaritana, né? Em que ele fala que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Então, a oração que sobe viva das profundezas da alma, esta oração verdadeira, em espírito e verdade, né? Então, a expressão exterior também se associa ao corpo. Aí depois a gente vai ver também que existe a oração feita por gestos, né? A oração interior, pois ela lhe traz essa homenagem perfeita de tudo aquilo que ele tem direito. Sendo exterior e tão plenamente humana, a oração vocal é, por excelência, a oração das multidões. Então, o mais característico da oração vocal é ela acontecer no meio, quando a gente está reunido, né? No povo, no meio do povo. Mas, claro, sozinho também eu posso fazer oração vocal. Não quer dizer que eu não posso. A meditação é, sobretudo, uma procura. O espírito procura compreender o porquê e o como da vida cristã, a fim de aderir e responder ao que o Senhor lhe pede. Portanto, é indispensável uma atenção difícil de ser disciplinada. Geralmente, utiliza-se um livro, e os cristãos dispõem de muitos, né? Nós temos as Sagradas Escrituras, especialmente os Evangelhos, as imagens, os textos litúrgicos, os textos escritos dos padres da igreja, as obras de espiritualidade, né? O grande livro da criação, a natureza, a nossa história da salvação.
temos várias formas aí de meditar a presença de Deus, né? Várias coisas para utilizarmos, os livros, a Sagrada Escritura, o Catecismo, os livros, vários livros, né, de espiritualidade, e até mesmo a natureza. Então, meditando no que lê, o leitor se apropria do conteúdo lido, confrontando consigo mesmo. Essa oração da meditação, ela é bem traduzida pela chamada leitura orante, né? No qual a gente se utiliza um texto bíblico para ler e depois meditar sobre aquele texto e retirar dali uma oração espontânea, uma oração que sai deste encontro, né, nosso com Deus por meio do texto bíblico ou outro texto, né? E os métodos aí, existem diversos métodos, né, de meditação. Agora, um cristão deve querer meditar regularmente. Caso contrário, assemelha-se aos 3 primeiros terrenos da parábola do semeador, né? Então, é preciso querer meditar constantemente. É importante a gente chegar mais cedo antes da missa na igreja, ir ali ao Santíssimo, fazer uma meditação, fazer uma oração de meditação. Em casa, tomar um texto bíblico, outra obra de espiritualidade, fazer também uma meditação, né? Agora, existe o único guia desta meditação, que é o Espírito Santo. Então, antes de fazer esta oração de meditação, é muito importante invocar o Espírito Santo. Vocês observaram que toda aula eu faço essa oração do Espírito Santo, invocando para que a gente possa conseguir transmitir um conteúdo de forma verdadeira e clara, né? Assim também na oração de meditação. A meditação, ela está mais ligada ao pensamento, ela mobiliza o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. E essa mobilização é necessária para aprofundar as convicções da fé, suscitar a conversão do coração e fortificar a vontade de servir a Cristo. A oração cristã procura meditar de preferência os mistérios de Cristo, como a Lectio Divina, ou o Rosário, que também medita, né, as Sagradas Escrituras. Temos que dar muito valor a esta oração de meditação. Oração mental. O que é oração mental? Santa Teresa vai responder aqui para nós, talvez não precisamos dizer mais nada a resposta dela. A oração mental, ao meu ver, é apenas um relacionamento íntimo de amizade com que conversamos muitas vezes a sós com esse Deus por quem nos sabemos amados. A oração mental, podemos dizer, é quase que uma conversa amiga com Deus, né? É um encontro muito perfeito. A oração mental busca aquele que meu coração ama, é Jesus e nele o Pai. Ele é procurado porque desejá-lo é sempre o começo do amor e é procurado na fé pura. Esta fé que nos faz crescer, nascer dele e viver nele. Pois bem, a escolha do tempo e da duração da oração mental depende da vontade determinada de cada um, aquilo que Deus também está dizendo ao coração de cada um, né? Não fazemos o tempo todo, temos que reservar um tempo, não é uma oração que você vai fazendo assim, né, a qualquer momento. Agora, o coração tem que estar disposto, preparado para fazer esta oração, pois é o lugar da busca do encontro na pobreza e na fé. Estar em oração é algo análogo ao que ocorre na liturgia eucarística, reunir o coração, recolher todo o nosso ser, sob a emoção do Espírito Santo, habitar na morada do Senhor, despertar a fé para entrar na presença daquele que nos espera, fazer cair nossas máscaras e voltar nosso coração para o Senhor que nos ama, a fim de nos entregar a Ele como uma oferenda que precisa ser purificada e transformada. Então, entrar em oração é como entrar em comunhão com o Senhor. Faz aqui uma analogia até com a Santa Eucaristia, né? A oração é a prece do Filho de Deus, do pecador perdoado, que consente em acolher o amor em que é amado e que quer responder-lhe amando ainda mais.
A oração, então, não é algo assim que a gente faz de qualquer maneira, a hora que quer, é um dom, né? Deus concede esse dom a cada um de nós. Ela é comunhão. A Santíssima Trindade, nessa relação, conforma o homem à imagem de Deus, à sua semelhança. A oração mental é também um tempo forte por excelência da prece. Por meio desse encontro com o Senhor, dessa conversa amiga, surge também, né, nosso desejo de fazer um pedido sincero ao Senhor pelas nossas necessidades. A contemplação é olhar de fé fito em Jesus. Eu olho para ele e ele olha para mim, dizia no tempo de seu santo pároco camponês de Ars, em oração diante do tabernáculo, São João Maria Vianney, né? Na oração de contemplação, eu olho para ele e ele olha para mim. Esta atenção a ele é a renúncia ao eu. Seu olhar purifica o coração. A luz do olhar de Jesus ilumina os olhos do coração. Ensina a ver tudo na luz de sua verdade e de sua compaixão por todos os homens. Pois bem, contemplação é esse olhar para Jesus, esse olhar para os mistérios da vida dele. E a oração mental é a escuta da palavra de Deus, longe de ser passiva. Essa escuta é a obediência da fé, a acolhida incondicional do servo e a adesão amorosa do filho. Então, escutar a palavra de Deus não é simplesmente um ouvir e ficar quieto, é uma escuta ativa, uma escuta que suscita a atitude da pessoa. A oração mental é silêncio, esse símbolo do mundo que vem, o amor silencioso. As palavras na oração não são discursos, mas gravetos que alimentam o fogo do amor. É nesse silêncio insuportável ao homem exterior que o Pai nos diz, seu verbo encarnado, sofredor, morto e ressuscitado, e que o Espírito Filial nos faz participar na oração de Jesus. Então, é no silêncio. Lembro-me da passagem de Elias, quando ele queria encontrar ao Senhor, e veio um forte barulho, trovões, Deus não estava. Veio uma tempestade, um vento, Deus não estava. De repente veio uma brisa leve, silenciosa, e Deus estava lá, né? Oração mental é a união à prece de Cristo na medida em que nos faz participar do seu mistério. Então, quando nós fazemos a nossa oração, Jesus também faz a nossa oração por nós, pois ele está unido a nós no corpo, que é a igreja, ele sendo cabeça. Oração mental é uma comunhão de amor portadora de vida para a multidão, na medida em que ela é consentimento a habitar na noite da fé. Na noite pascal da ressurreição, passa pela agonia e do túmulo. Pela da agonia e do túmulo. São esses três tempos fortes da hora de Jesus. Pois bem, nesta oração mental, não quer dizer também que nós vamos rezar só por nós e que ela vai valer. Ela é também uma oração pelos outros, né? Não é uma oração individual, tá? É uma oração pelos outros também, oração mental. Jesus fez essa oração por todos nós e nós continuamos a fazer também pelos nossos irmãos. Agora vamos ver aqui o combate da oração. A oração é um dom da graça e uma resposta deliciosa de nossa parte. Supõe sempre um esforço. Os grandes orantes da antiga aliança antes de Cristo, como também a Mãe de Deus e os santos com ele, nos ensinam. Oração é um combate. Contra quem? Pois bem, é verdade que nós temos aí um adversário, né, a lutar. A oração é um combate. Mas contra quem? Contra nós mesmos, nossas dificuldades, né, de rezar, e contra os embustes do tentador, que nos faz para desviar o homem da oração, da união com seu Deus. Então, é uma luta contra nós, nossas fragilidades em buscar a oração, e também uma luta contra a tentação do tentador aí, do demônio. Claro que nós devemos rezar a partir da nossa vida. Como se vive, assim se reza.
né? É preciso deixar o Espírito Santo agir sobre nós para iluminar a nossa palavra, e também é preciso confiança, né? Nós vamos ver agora quais são as objeções à oração. A primeira delas, no combate à oração, devemos enfrentar em nós mesmos, à nossa volta, concepções errôneas da oração. Algumas veem nela uma simples operação psicológica. Mas a gente pensa, eu vou rezar para aliviar o meu sofrimento psicológico, né? Essa é uma concepção errada da oração. Ela não é uma simples operação psicológica. Tem sim os seus efeitos psicológicos a oração, mas não é simplesmente isso. Outro, um esforço de concentração para se chegar ao vazio mental. Não, a oração não é um esforço para se chegar ao vazio. Isso aí está mais ligado à forma de meditação dos Budas, né, dos budistas. Algumas a codificam em atitudes e palavras rituais. Não é simplesmente palavras rituais também. Do inconsciente de muitos cristãos, rezar é uma ocupação incompatível com tudo o que eles devem fazer. Não tem tempo, né? Outros acham que não tem tempo de rezar, que a oração é uma perca de tempo, né? Talvez. Então, os que procuram a Deus pela oração desanimam depressa, porque ignoram que a oração também procede do Espírito Santo e não apenas deles. Então, não adianta por esforço pessoal. É preciso deixar que o Espírito Santo haja em nós para fazermos a oração. Devemos também enfrentar mentalidades deste mundo que nos contaminam se não formos vigilantes. Por exemplo, a afirmação de que o verdadeiro seria apenas o que é verificado pela razão e pela ciência. Então, a pessoa reza, mas ela só acredita naquilo que ela vê, né? Rezar, pelo contrário, é um mistério que ultrapassa nossa consciência e nosso inconsciente. Então, não é algo que a gente vai ver, né, para acreditar. Os valores de produção e rendimento. A oração sendo improdutiva é inútil. Então, é aquela concepção. Tudo que eu for fazer tem que me render algo, né, financeiro. Se não render, para que eu fazer isso? Essa é outra coisa também que dificulta, né? O sensualismo e o bem-estar material, considerados como critérios da verdade, do bem e da beleza. Bom, considerar os prazeres mundanos como o fim da felicidade da vida, né? Oração, porém, o amor da beleza é namorada da glória de Deus vivo e verdadeiro. Então, esse é outro erro, né? Achar que o bem está nas coisas passageiras. Em reação contra o ativismo, a oração é apresentada como fuga do mundo. Pois bem, as pessoas falam em aproveitar a vida. A oração seria, aí no caso, uma fuga do mundo. A oração cristã, no entanto, não é um sair da história, nem está divorciada da vida. Não pode também ter essa ideia tão radical, de que a oração seria um fugir do mundo, deixar de fazer muita coisa, né? Se ver como anjo. Não é isso. É viver com a história, rezar com a história. Enfim, nosso combate deve enfrentar aquilo que sentimos como nosso fracasso na oração. Desânimo diante de nossas aridezes, tristeza por não ter dado tudo ao Senhor, por ter muitos bens, decepção por não ser atendido segundo nossa vontade própria, insulto ao nosso orgulho, o qual não aceita nossa indignidade de pecadores, alergia à gratuidade da oração. A conclusão é sempre a mesma. Para que rezar? Para superar os obstáculos é preciso lutar para ter humildade, a confiança e a perseverança. Se a gente levar por esse lado aí, né, que foi apresentado aí o porquê da oração, a gente desanima. Mas para que rezar? É preciso olhar com os olhos de humildade, de confiança e da perseverança para entender. Humilde vigilância do coração. O que é a humilde vigilância do coração? Bom, diante das dificuldades da oração, a dificuldade comum de nossa oração é a distração. Esta pode referir-se às palavras e ao seu sentido na oração vocal.
pode, porém, referir-se mais profundamente àquele a quem oramos, na oração vocal, litúrgico pessoal, na meditação fundamental. Perseguir obsessivamente as distrações seria cair em suas armadilhas, já que é suficiente voltar o nosso coração. Uma distração nos revela aquilo a que estamos amarrados. E essa tomada de consciência humilde diante do Senhor deve despertar nosso amor preferencial por Ele, oferecendo-lhe resolutamente nosso coração para que Ele o purifique. Então, a distração é muito comum, né? Mas nós temos que reconhecer que somos realmente frágeis e para combater, né, a distração, é preciso essa tomada de consciência humilde dessa fraqueza. Não é simplesmente uma luta contra ela para não distrair, nunca, não vai conseguir, tá? Tem que reconhecer com humildade a fragilidade. Santa Teresinha dizia que quando ela se percebia distraindo na oração, ela parava e oferecia este momento ao Senhor, como também um esforço, né, dela ali de oração. Não é que ela estava fazendo oração, mas que essa distração, que o Senhor também pudesse ajudá-la, transformá-la, né, em uma oração. Positivamente, o combate contra o nosso eu possessivo e dominador é a vigilância, a sobriedade do coração. Quando Jesus insiste na vigilância, ela está sempre relacionada com ele, com sua vinda, com o último dia e com cada dia, hoje. Também importante a vigilância, porque quem não vigia se enfraquece e pode cair sim na distração. Outra dificuldade, especialmente para aqueles que querem sinceramente orar, é a aridez. Esta acontece na oração quando o coração está desanimado, sem gosto com relação aos pensamentos, às lembranças e os sentimentos, mesmo espirituais. Pois bem, é preciso que vença essa aridez, né? Que esse desânimo, esse estado de preguiça, esse estado de, não vou fazer isso, né? Então, é preciso também ter esta consciência dessa dificuldade e entender o seguinte, que cai na terra não morrer, se o grão de trigo que cai na terra morrer, produzirá fruto, ou seja, se houver esforço para a oração, produzirá fruto. É somente nós nos esforçarmos. As tentações. A mais comum é a falta de fé, quando se exprime não tanto por uma incredulidade declarada, quanto por uma opção de fato. Isso acontece muito. A pessoa perde a fé, faz a oração, mas faz sem fé, né? Então, é preciso pedir a Jesus que nos dê fé, né? Aumentar a nossa fé, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Outra tentação é a presunção, a assídia, chamada pelos monges, né, de a preguiça, na verdade, a preguiça. Essa também temos que enfrentar, porque essa preguiça, né, ela leva a pessoa a afastar de Deus de tal forma que chega a ser um pecado contra o Espírito Santo, né? Quem é humilde não se surpreende com sua miséria, passa então a ter mais confiança, a perseverar na constância. Então, se a gente percebe que a gente está com essa dificuldade, não quer dizer que precisamos perder a confiança, ao contrário, precisamos sim compreender que essa dificuldade faz parte da natureza humana, tá? E é preciso nós continuarmos, perseverar. A confiança filial. A confiança filial é experimentada, se prova na tribulação. Pois bem, é justamente diante da dificuldade
que a gente vai manifestar a nossa confiança em Jesus. Alguns, nos momentos de tribulações, se deixam afastar, porque pensam, Deus não está comigo se eu estou passando por dificuldade. Mas não, aí que deve ser o momento de aumentar ainda mais a sua confiança. Agora, surge normalmente duas questões. Por que pensamos que nosso pedido não foi ouvido? Será por quê? De que maneira é atendida ou eficaz nossa oração? Então, às vezes nós pensamos que ele não foi atendido. E às vezes, como vamos saber também que a oração valeu, né? Primeiro, por que lamentar por não sermos atendidos? Um fato deveria provocar admiração em nós. Quando louvamos a Deus ou lhe damos graças pelos benefícios em geral, pouco nos preocupamos em saber se nossa oração lhe é agradável. Pois bem, em compensação, temos a pretensão de ver o resultado de nosso pedido. Qual é, pois, a imagem de Deus que nos motiva a oração? O meio a utilizar o Pai Nosso de Jesus Cristo? Estamos, acaso, convencidos de que nem sabemos o que pedir, nem como pedir, né? Então, é preciso ter consciência disso. Deus sabe muito mais do que nós não sabemos como pedir, não sabemos o que pedir, quando pedimos, ainda pedimos mal. Então, é preciso ter a certeza de que Deus fez sempre o melhor por nós. Pois bem, aqui nós temos uma passagem de Santo Agostinho que vai dizer: não te aflijas, se não recebes imediatamente de Deus o que lhe pedes, pois ele quer fazer-te um bem ainda maior por tua perseverança em permanecer com ele na oração. Ele quer que nosso desejo seja provado na oração. Assim ele nos prepara para receber aquilo que ele está pronto a nos dar. Então, de que maneira é eficaz a oração agora? A revelação da oração na economia da salvação nos ensina que a fé se apoia na ação de Deus na história. A confiança filial é suscitada por sua ação por excelência, a paixão e a ressurreição de seu Filho. A oração cristã é cooperação com a providência, com seu plano de amor para os homens. Em São Paulo, esta confiança é audaciosa, fundada na oração do Espírito em nós e no amor fiel do Pai, que nos deu seu Filho único. A transformação do coração que reza é a primeira resposta ao nosso pedido. A oração de Jesus faz da oração cristã uma súplica eficaz. Ele é o seu modelo. Jesus reza em nós e conosco, já que o coração do Filho não busca senão o que agrada ao Pai. Como haveria o coração dos filhos adotivos de apegar-se mais aos dons do que ao doador? Jesus também reza por nós, em nosso lugar e em nosso favor. Então, como vamos saber que a oração é atendida? Olhando para Jesus, que deu a sua vida, né, para nos salvar. Jesus que também reza em nós, por nós, né, e a Ele dirigimos a nossa oração, Ele que morreu por nós. Então, não tem como ter dúvida se a nossa oração não vai ser atendida. E se ela não for atendida, não quer dizer que Deus negou o melhor para nós. Isso tem que ficar bem claro. Perseverar no amor, orai sem cessar, sempre e por tudo, dando graças a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Com orações e súplicas em toda sorte, de toda sorte orai em todo tempo no Espírito, e para isso vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não nos foi prescrito que trabalhemos, vigiemos e jejuemos constantemente, enquanto para nós é lei rezar sem cessar? Orar é sempre possível. O tempo do cristão é o de Cristo ressuscitado, que está conosco todos os dias. Apesar de todas as tempestades, nosso tempo está nas mãos de Deus. É possível até no mercado ou no passeio solitário fazer uma oração frequente e fervorosa, sentados em vossa loja, comprando ou vendendo, ou mesmo cozinhando. Isso foi dito por São João Crisóstomo. Então,
tem que perseverar na oração, né? Da maneira que você estiver conseguindo. Orar é uma necessidade vital. A prova contrária não é menos convincente. Se não nos deixarmos levar pelo Espírito, cairemos de novo na escravidão do pecado. Como o Espírito Santo pode ser nossa vida se nosso coração está longe dele? Nada se compara em valor à oração. Ela se torna possível o que é impossível, fácil o que é difícil, e impossível que caia em pecado o homem que reza. É impossível que caia em pecado o homem que reza. Quem reza certamente se salva. Quem não reza certamente se condena. Esta também foi um dizer de São João, Santo Afonso de Ligório. A oração e vida cristã são inseparáveis, pois se trata do mesmo amor e da mesma renúncia que procede do amor. Então, é orar com a vida, né? Sempre, sempre, perseverar no amor mesmo, na oração. Une a oração às obras, ora sem cessar. Aquele que une a oração às obras e as obras à oração. Somente dessa forma podemos considerar como realizável o princípio de orar sem cessar. Isso quem disse foi Orígenes, né? Orar sem cessar. A oração da hora de Jesus. Quando chegou a sua hora, Jesus ora ao Pai. Sua oração, a mais longa, transmitida pelo Evangelho, abarca toda a economia da criação e da salvação, com sua morte e ressurreição. A oração da hora de Jesus é sempre a sua, assim como a sua Páscoa, acontecida uma vez por todos, está sempre presente na liturgia da igreja. A tradição cristã chama com toda propriedade a oração sacerdotal de Jesus. É a oração do nosso sumo sacerdote, inseparável do seu sacrifício, de sua passagem para o Pai, onde é consagrado inteiramente ao Pai. A oração da hora de Jesus, está no capítulo 17 de São João, oração sacerdotal, ele reza por nós, ele faz uma súplica ao Pai por nós. Né? Chegou a sua hora. Então, nessa oração pascal, sacrificial, tudo é recapitulado nele. Deus e o mundo, o verbo e a carne, a vida eterna e o tempo, o amor se entrega e o pecado que trai os discípulos presentes e aqueles que crerão nele por meio da palavra deles. A humilhação e a glória, a oração e a unidade. Jesus realizou toda a obra do Pai. E sua oração, como seu sacrifício, se estende até a consumação dos tempos. É entrando no santo nome do Senhor Jesus que podemos acolher interiormente a oração que ele nos ensina, Pai Nosso. Por fim, é nessa oração que Jesus nos revela e nos dá conhecimento indissociável do Pai e do Filho, que é o próprio mistério de vida e de oração. Então, olhando para a oração de Jesus, ao aproximar a sua morte, nós compreendemos, né, o sentido da oração. Jesus até pediu ao Pai que tirasse dele o cálice, se fosse possível, e Deus não o tirou. Então, isso serve para a gente compreender também que a nossa oração, assim como a oração de Jesus, é uma oração que está em pleno ouvido, em pleno vínculo, em pleno contato com Deus Pai. E Jesus também, ele fez a sua oração por nós, motivo que também faz com que tenhamos perseverança na nossa oração. Tá bom? Lília, boa noite. Então, nós estamos encerrando aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido mais essa pequena parte do catecismo. E na próxima aula já vamos para a meditação do Pai Nosso. Né? Que tenham todos aí uma ótima tarde, uma ótima semana que se inicia. Que Deus abençoe você, seus trabalhos, seus estudos, sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.